Graça e paz, meus irmãos, uma boa noite. Que Deus nos ajude na noite de hoje com mais uma oportunidade para estar dividindo com os irmãos uma palavra. Meus irmãos, essa palavra chegou ao meu coração como uma palavra motivadora aos irmãos, que nesse tempo em que nós estamos vivendo esse período de quarentena, que nós possamos estar nos motivando, nos animando, para quando tudo isso passar, nós vamos voltar com toda a força e vigor. E eu queria falar sobre uma organização, que tem dentro de nossa igreja, que é a Escola Bíblica Dominical, E a oportunidade que nós temos de estarmos ali, aprendendo, buscando, tirando nossas dúvidas, E a palavra do Senhor hoje, que nós vamos pegar como base para a gente meditar sobre isso, se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Esse capítulo, ele está falando numa carta que Paulo está escrevendo a Timóteo, pois chegou ao conhecimento de Paulo que estava preso, que Timóteo, seu discípulo, e cooperador na obra, aonde estava lá dirigindo a igreja, coordenando lá, Paulo pegou e soube da dificuldade e lhe escreveu uma carta para Timóteo, para animar Timóteo. E eu fiquei assim, porque Paulo estava preso, vivendo também um momento difícil, mas isso não parou Paulo, Vamos à leitura da palavra? A leitura da palavra está, como eu já disse, em 2 Timóteo 3, capítulo 14. Capítulo 3, versículo 14. Perdão, meus irmãos. Assim, quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu, em quem creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais podem dar sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda Escritura Sagrada é inspirada por Deus, é útil para ensinar as verdades, coordenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus seja completamente preparado, pronto para fazer todo tipo de boa ação. Amém? Então aqui nós estamos vendo que Paulo está trazendo a lembrança de Timóteo, que ele aprendeu as verdades desde pequeno. Ele era instruído por sua avó e por sua mãe. E depois, quando começou a andar com Paulo, Timóteo viu que Paulo, ele pregava o evangelho, que Paulo vivia as perseguições, os açoitamentos, os apedrejamentos, tudo isso Timóteo viu. E isso não parou Paulo. E nada também vai parar também Timóteo. Porque sabe o que Timóteo está fazendo? É pregando a verdade, instruindo a palavra que traz consolo, que traz força, vigor, que diz que é boa para ensinar, para corrigir, dar direção. E Paulo incentiva Timóteo a trazer isso à lembrança. Timóteo aprendeu com Paulo. Timóteo foi discípulo de Paulo. Paulo, discípulo de Jesus. Hoje apóstolo. Vamos voltar lá para Timóteo. Timóteo agora tomando conta de uma igreja. Também fazendo discípulos.
mas ele teve que aprender com um mestre, como Paulo aprendeu também. E nós hoje também aprendemos com os nossos mestres, que são os nossos pastores, que são os nossos professores e professoras de escola bíblica dominical, que se reúnem na casa de Deus, que deixam os seus afazeres, que doam durante a semana a estudarem, a se dedicarem para estar nos instruindo. E nós devemos valorizar essas coisas nos nossos mestres e professores, entendendo que o Senhor os chamou e eles se apresentaram como professores. E nós temos que nos apresentar como, agora, discípulos, para aprender, para nos fortificar, para que a boa obra que já começou neles e chegou até nós continue, que é pregar as boas novas a toda criatura, levando vida. Então, o que eu quero, que chegou até o meu coração e eu quero passar aos irmãos, é que possamos nutrir no nosso sentimento o entendimento de estarmos na casa do Senhor. Podemos aprender, ter nossa devocional diária, ler a palavra, pedindo direção a Deus, Ele vai falar. Porque Deus sabe a necessidade. Agora, eu não vou me deter porque, não, eu estou estudando em casa, eu estou aqui. E eu não preciso ir lá. Sabe por que precisamos ir lá? Porque lá nós vamos ver os testemunhos. Lá nós vamos ver o empenho, lá nós vamos ver a dedicação, lá nós vamos ver pessoas vencendo as suas próprias dificuldades para estarem se colocando no posicionamento de serem colaboradores na obra do Senhor. E o Senhor chama a eles e chama a nós, para que aprendamos deles, que aprendeu de um, de outro, que aprendeu de Paulo, que aprendeu de Cristo. Que sejamos um povo que ama aprender, a guardar e depois a colocar em prática. Sabendo que aqueles que Deus nos envia agora como alunos, temos o compromisso de cuidar deles. E os nossos alunos, depois que aprendem conosco, dirigidos pelo Espírito, vão fazer a mesma coisa. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos ajude a nutrir no nosso coração a alegria, a nutrir o nosso coração o anseio de estar aprendendo, de estar se permitindo a tirar dúvidas, a perguntar, a acrescentar, a crescer e depois frutificar. Essa é a meditação de hoje. Porque eu sei que hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, como eu já falei, nós precisamos estar trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. E o que tem nos dado esperança é a palavra de Deus, que tem nos sustentado, que nos dá força, coragem, alegria, para que possamos vencer essa luta. Nós vamos ter testemunhos, muitos testemunhos. E nós vamos dividir, sabe aonde? Na escola bíblica dominical. Deus, obrigado, né? E por isso, como fala, nós precisamos desse tempo. Nesse tempo nós precisamos entender que esse chamado nosso é para cuidar desses, sabe como? Orando por eles, pedindo onde que eles estão, que Deus supra todas as necessidades.
e orando por nós, que quando tudo isso passar, possamos dizer: eu vou com alegria à escola bíblica dominical, aprender, guardar no coração e na necessidade sacar da minha memória e do coração e colocar em prática. Que Deus nos abençoe muitíssimo. E o lugar é esse, né? A casa do Senhor. Hoje a casa do Senhor está nos lares, mas nós vamos dar continuidade àquilo que já começou, que é estarmos lá no santo lugar, onde muita gente está dizendo que está com saudade. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque, Senhor Deus, essa palavra chega ao nosso coração, Pai, falando de um amor de um discipulador sobre o seu discípulo. E, Senhor, o maior discipulador, Senhor Deus, é o Teu Espírito, Senhor Deus, que fala ao nosso coração e nos convence, Senhor Deus, que a Tua palavra é boa, perfeita e agradável. E nós hoje, Senhor Deus, chamados como discípulos, precisamos nos capacitar para que possamos estar aptos para a boa obra a qual o Senhor nos chamaste. Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda. Dá-nos alegria, comprometimento, Senhor Deus, com a Tua palavra, Senhor Deus, para que possamos guardar, Senhor Deus, guardar no nosso coração e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem dispensado sobre nós. Abençoa, Senhor Deus, esses homens e mulheres, Senhor Deus, os pastores, professores, Senhor Deus, os alunos, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus. E, Senhor Deus, e que aquele dia, Senhor Deus, e que nós vamos voltar, Senhor Deus. Senhor, haja no nosso coração tanta alegria de estarmos reunidos no santo lugar com aqueles que o Senhor capacitou. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, fica na paz. Um beijo no seu coração.